Olá, galera. E estamos nós aí mais uma vez para uma aula de sociologia, sociologia clássica, e dessa vez nós falaremos sobre o Max Weber, o alemão Max Weber. Bom, o Weber, ele formula um pensamento totalmente influenciado pela história e pela antropologia, e isso é muito importante que se destaque desde já. Para iniciarmos o estudo sobre o Weber, nós também temos que fazer aqui uma comparação, né? Perceber as diferenças entre o positivismo e o historicismo. O positivismo, aquela ideia elaborada pelo Auguste Comte e que foi seguida posteriormente pelo Durkheim. O positivismo, então, entende a história, né, como um processo universal. Vocês podem se lembrar que para o Comte, de acordo com o positivismo, a sociedade ela tende a sempre evoluir, sempre se direcionar para o estado positivo, e isso independe do homem. Isso é um fato que vai acontecer e independe da vontade humana. Então, o positivismo segue essa ideia de que a história é um processo universal. E também ressalta que a história particular de cada sociedade desaparece, os indivíduos são absorvidos pelas forças sociais impositivas. Um exemplo, a indústria. Conforme uma sociedade vai se desenvolvendo, as peculiaridades daquela sociedade desaparecem e ela passa a ser, então, uma sociedade científica, racional, desenvolvida. Bom, o historicismo ele vai pensar um pouco diferente. Então, aqui, de acordo com o historicismo, a pesquisa histórica é essencial para a compreensão das sociedades. Por quê? Porque para o Weber, a história é a ciência que explica a integração. É ela que organiza a memória, é ela que organiza o nacionalismo. Então, se eu quero conhecer uma sociedade, eu preciso fazer um estudo histórico dessa sociedade. É muito importante que se analise a história. Ainda, para Weber, é a pesquisa baseada em fontes documentais e o esforço de interpretá-las que permite a compreensão das diferenças sociais. Então, com base nesse historicismo, nesse método sociológico do Weber, o conhecimento histórico é um poderoso instrumento para a sociologia e também para as demais ciências sociais, porque a partir do historicismo, esse historicismo respeita os aspectos particulares e específicos da formação histórico-social de cada sociedade. É justamente a partir dele que é possível se aproximar da verdade. E nós até poderíamos fazer aqui, levantar duas diferenças básicas entre o Durkheim e o Weber. O Durkheim, francês, positivista, ele entende que é a ordem social que submete os indivíduos como força exterior a eles. Então, a ordem social submete os indivíduos como força exterior a eles. Nós podemos até nos lembrar do objeto de estudo do Durkheim, que são os fatos sociais. Já para o Weber, cada indivíduo age levado por um motivo que pode ser oferecido por interesses racionais ou até mesmo pela emotividade. Então, o indivíduo ele não está submetido a uma força exterior. Muito pelo contrário, ele é influenciado por outras ações de outros sujeitos e, nesse caso, ele é levado a uma ação social. Qual seria a tarefa da sociologia para o Weber, de acordo com seu historicismo? A tarefa da sociologia é justamente descobrir os possíveis sentidos das ações humanas presentes na realidade social. Então, essa é a tarefa primordial: descobrir os possíveis sentidos das ações humanas presentes na realidade social. A sociedade está em movimento, as pessoas estão agindo, essa ação gera diferença social e, a partir da história e do estudo da ação social, é possível então identificar os porquês dessa movimentação e o sentido dessa movimentação social. Bom, o objeto de estudo do Max Weber é, portanto, a ação social. Aqui nós temos, inclusive, uma definição. Ação social é a conduta dotada de um significado subjetivo dado por quem o executa.
o qual orienta seu próprio comportamento, tendo em vista a ação, passada, presente ou futura, de outro ou de outros que, por sua vez, podem ser individualizados e conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Então, aqui vamos mais uma vez fazer essa diferença, essa ponte entre o Émile Durkheim e o Weber. Para o Durkheim, o objeto de estudo da sociologia dele é o fato social, em que a sociedade, os atos, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo. Para o Weber, o objeto de estudo é a ação social, e ele diz aqui de forma muito clara, é a conduta dotada de um significado subjetivo dado por quem o executa. Então, o Weber investiga a ação social, e a ação social para ele é uma conduta humana. É uma conduta humana dotada de sentido, dotada de justificativa e elaborada subjetivamente. Ocorre que o Weber percebe que essa ação humana ela tem uma característica própria. Inclusive, ele ressalta que, na verdade, nem toda espécie de contato entre os homens é de caráter social, né? Somente será de caráter social a ação com sentido próprio, aquela é dirigida para a ação dos outros. Então, quando ele define dessa forma a ação, né, a partir dessa definição, o Weber constitui 4 tipologias da ação social e que vão auxiliar na compreensão das práticas coletivas. Quais seriam as tipologias? Então, nós temos a primeira tipologia da ação, é a ação racional com relação a um objetivo, também chamada de ação racional com relação a um fim. De acordo com essa ação racional, né, o indivíduo ele orienta suas práticas a partir de um cálculo racional que estabelece as estratégias e os meios necessários para ele atingir certo objetivo necessário. Então, é justamente essa a base da ação racional com relação a um objetivo. Nós temos aqui 4 tipos de ação. Vejam que, na primeira, a professora está ensinando os alunos. Para que ela está ensinando os alunos? Que tipo de ação é essa? É uma ação racional com relação ao objetivo. A ação racional da professora, a postura dela como professora e o objetivo de ensinar as crianças para que elas possam viver adequadamente a partir daquilo que aprenderem. Um outro tipo de ação é a ação racional com relação a um valor. Então, essa aí é orientada justamente pela crença consciente dos sujeitos, né, num determinado valor, que é considerado relevante. Então, quando nós acreditamos na ética, quando nós nos orientamos pela política, pela religião, aí então nós estamos agindo racionalmente, porém com relação a um valor. Veja aqui o caso do soldado que vai à guerra. Então, muitas vezes, o soldado que vai à guerra, a ação dele é racional, mas a ideia é de se defender a pátria. A ideia é justamente ética, em que prevalece a honra, em que prevalece a dignidade desse indivíduo que está defendendo o seu país. Nós temos, por exemplo, o bombeiro que entra em um prédio todo desmoronando, pegando fogo, ele arrisca a própria vida para salvar alguém. A ação dele é racional, só que ela está muito mais baseada em um valor, também na honra de se realizar aquela tarefa e de salvar uma vida. Uma outra ação, outro tipo de ação é a ação emocional ou afetiva. Então, quando nós agimos orientados pela paixão, por vingança, por ódio, por amor, nós praticamos uma ação emocional ou afetiva. Aqui tem o caso da torcida, né? A torcida dos times de futebol, por exemplo, muitas vezes, ou quase que na totalidade das vezes, elas agem de forma afetiva, de forma emocional. Quando gritam um gol de forma eufórica, quando vestem a camisa, quando defendem a bandeira do time, estão agindo emocionalmente. E, por fim, a ação tradicional.
A ação tradicional já segue o universo cultural. Dependendo do universo cultural em que vivemos, nós seguimos tradições. Um exemplo de ação tradicional é justamente o ato de ir à igreja. Muitas pessoas vão à igreja por uma tradição, por fazer parte de um costume. E aí nós temos, então, a tipologia da ação trabalhada aqui, esclarecida pelo Weber. Continuando, o Max Weber também vai estudar questões econômicas e relações sociais modernas da sociedade, e ele busca uma justificativa. Por que será que existe a economia capitalista? Por que as pessoas modernamente agem de certa forma? Então, a partir da sua obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber vai se aproximar desses estudos. O objetivo dele com essa obra é compreender o efeito das práticas morais, da cultura e das visões do mundo sobre a alteração das condições materiais e também das condições econômicas. O protestantismo, na verdade, ele ofereceu uma contribuição fundamental para a composição tanto da nacionalidade moderna como para o desenvolvimento desse espírito capitalista. O Weber encontra na ética protestante o grande fundamento do espírito do capitalismo. Como se nós disséssemos, por que surgiu o capitalismo? Então a fonte desse porquê está justamente na ética protestante, principalmente quando o Weber vai estudar o calvinismo e o luteranismo. Aqui nós temos algumas perguntas. A que encadeamento de circunstâncias devemos atribuir o surgimento na civilização ocidental e unicamente nessa civilização de fenômenos culturais que se revestiram de significado e de valor universais? A que, então, nós devemos atribuir este surgimento? Para o Weber, devemos atribuir, em boa parte, ao pensamento religioso. No caso da ética protestante, ela foi fundamental para que se originasse o espírito do capitalismo. Mas outras religiões, outros pensamentos religiosos também foram fundamentais para se estabelecer outras relações sociais que também podemos enxergar hoje no dia a dia. Bom, para que fique mais prático esse estudo da ética protestante e o espírito do capitalismo, o que tem a ver, o que se ensina na religião protestante e o capitalismo? O que, na verdade, qual é a relação entre ambos? O Weber dá um nome para isso, ele dá o nome de ethos. Então, o que ele quer dizer com ethos? Ethos são justamente os valores. Os valores do protestantismo, eles coincidem com os valores do capitalismo. Então, nós temos como valores a disciplina ascética, a poupança. O protestantismo incentiva a poupança, o capitalismo é baseado nisso. A austeridade, a vocação, o dever e principalmente a propensão ao trabalho. Então, tanto no protestantismo quanto no capitalismo, o trabalho é extremamente valorizado. Só que o que acontece é que o Weber, depois, ao analisar esse capitalismo já mais contemporâneo, ele vai chegar a uma conclusão. Então, para ele, o avanço do capitalismo se libertou das bases religiosas. Embora o capitalismo tenha nascido, por exemplo, da base protestante, com o tempo ele se liberta dessa base. E este avanço da racionalidade na modernidade que conduz o capitalismo também leva o Weber a uma conclusão negativa desse desencadeamento de relações sociais. Por quê? Porque, de acordo com esse capitalismo moderno, impõe-se ao ser humano o mundo do cálculo, impõe-se ao ser humano o lucro, a importância demasiada da ciência, da racionalidade. Só que o espírito acaba sendo esquecido, o encantamento com a vida acaba sendo esquecido. A vida se torna muito material. Então, essa evolução, essa racionalidade que cerca o capitalismo não é vista pelo Weber com bons olhos, porque a sociedade se tornou muito materialista, muito racionalista, porém sem espírito e sem afetividade.
Bom, uma outra relação muito importante que nós temos para estudar com o Weber é a forma como ele analisa a existência do Estado e sua característica violenta, né, ao estudar Estado e violência. Após uma conferência na qual o Weber participa, ele acaba escrevendo um texto chamado A Política como Vocação, isso em 1919, e surge então essa ideia, né, como o texto nos traz aqui. É preciso conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, nos limites de um determinado território, reivindica com sucesso para si próprio o monopólio legítimo da violência física. Aqui, nesse texto, nós podemos encontrar 3 características fundamentais do Estado. Então, a burocracia, o domínio sobre um território, é uma outra característica, e o controle da força. Então, são 3 características do Estado que estão aqui dentro desse pequeno texto. O que mais chama a atenção do Weber e o que mais importa para as provas, para as questões de vestibular, é justamente o controle da força. Porque nessa parte aqui do controle da força, nós percebemos uma ligação direta entre Estado e força, Estado e violência. Só que o Estado, ele não precisa ser necessariamente violento. O Estado pode ou não ser violento. A Alemanha nazista, por exemplo, foi um Estado violento. Se um Estado está sendo atacado por outro, se existe uma guerra, ele normalmente é violento. Mas se ele vive em harmonia, em paz, a tendência é que esse Estado não seja violento. Uma ideia aqui é que o Estado ele acaba tendo o monopólio da força, né, o monopólio da violência. Só o Estado detém o monopólio da violência. Apenas ele está autorizado a utilizar a força. Então, se nós formos analisar o Brasil, quem está autorizado a utilizar a força no Brasil? A polícia, que pode andar armada, pode fazer uso da força, pode prender, e as Forças Armadas e outras instituições afins. Então, apenas o Estado. As pessoas em si, os indivíduos, não podem fazer uso da violência, da força, de acordo com o Weber, justamente porque esses indivíduos eles aceitam que a força seja um monopólio do Estado. O indivíduo ele se vê protegido pelo Estado e ele entende que apenas o Estado pode fazer o uso da força. E isso se chama legitimidade. Aliás, para o Weber, o monopólio da força é legitimado por 3 tipos puros de dominação. Então, perceba, o Estado ele tem uma relação muito grande com a questão da força, da violência. Há um monopólio dessa força que só o Estado detém e o Estado só poderá utilizar essa força se ele for legítimo. Então, se um determinado policial for usar da força para solucionar um caso, ele só poderá fazê-lo se estiver legitimado naquele cargo. Ou seja, o Estado em si ele tem que ser um Estado legítimo para poder utilizar a força. Então, para o Weber, há 3 tipos puros de dominação que vão legitimar, né, o monopólio da força. Quais seriam esses tipos de dominação? A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. Então, cada uma delas, partindo aí da dominação tradicional, o que seria, né? Então, a dominação tradicional ela é exercida desde sempre. Nesse tipo de modalidade de dominação, a população ela já está acostumada a obedecer o chefe de Estado e ela nem ousa, né, nem pensa que possa haver uma alternativa ao exercício da autoridade. Nós vimos recentemente as revoluções existentes no mundo árabe, o caso da Líbia. O Gaddafi, já há muitos anos na Líbia, ele só foi retirado do poder a partir de uma revolução, visto que ele exercia ali uma dominação tradicional. E essa dominação é muito similar àquela exercida pelos reis antigamente, e a transmissão do cargo máximo, vamos dizer assim, do cargo de poder, se faz pela via hereditária, né, ou por parentesco. Não há qualquer tipo de participação popular nessa transmissão do cargo máximo.
é bem o exemplo desses antigos ditadores que dominaram o Oriente Médio, países do Oriente Médio e países muçulmanos também do norte da África, e em alguns ainda existe esse tipo de dominação. Só que nós também temos a dominação carismática. Essa é a que mais intrigava o Weber, vamos dizer dessa forma. Por quê? Porque nesse tipo de dominação, a população obedece um líder e acredita que este líder possui qualidades excepcionais, defende a ideia de que ele vai resolver todos os problemas, ele tem a solução para tudo. Esse líder é uma espécie de salvador da pátria. E a dominação carismática é exercida em um governo pessoal. Tudo se concentra naquela pessoa em que o povo crê. E a transição é muito complicada, porque o carisma não se transmite de uma pessoa para outra. Então isso intrigava o Weber. Como que se transmite o carisma, sendo que ele é uma qualidade muito intrínseca do indivíduo? Mas é também um outro tipo de dominação carismática. Nós temos aqui como um grande exemplo de dominação carismática no mundo todo a figura do Mahatma Gandhi, que fez toda uma população ouvi-lo, a população indiana, fez essa população se tornar seguidora dele justamente por causa das suas ideias. Mas com a morte do Mahatma Gandhi, a Índia acabou seguindo outros rumos políticos. E nós temos também a dominação legal. Essa é a que predomina hoje em dia. Por quê? Porque a partir da dominação legal, nós temos a participação das leis. Então, a população aceita a autoridade, por exemplo, de um presidente da República. Por quê? Porque ele chegou à presidência de acordo com regras bem definidas, ele participou de uma eleição, ganhou essa eleição e, quando governa, respeita também a Constituição e as leis do Estado. Então, esse tipo de dominação é legal. Um exemplo, então, a dominação que ocorre a partir de uma legislação, a partir de um trâmite legal. Contudo, é interessante aqui que a gente faça uma observação com relação aos governos ditatoriais. Se nós formos lembrar, por exemplo, do Brasil, da ditadura militar no Brasil, instaurada em 1964. Então, essa legitimidade, como que ela se apresenta? Né? Trata-se de uma dominação legal. No entanto, é uma dominação legal um tanto quanto burlada, porque a eleição ocorre, porém, ela ocorre de forma indireta, não há participação popular. Existe Constituição, mas essa Constituição ela é criada e voltada simplesmente para os interesses dos militares que estão no poder. Então vejo que é uma dominação legal, mas é uma dominação legal burlada, é uma dominação legal fraudada. E cabe à população, então, não reconhecer essa legitimidade e promover a revolução que acaba dando origem a um novo Estado, que foi justamente o que aconteceu recentemente nas revoluções árabes. E essa ideia de dominação e legitimação nos leva a um pensamento muito atual. O Estado brasileiro perdeu o monopólio da força nas favelas para o crime organizado. Por quê? Porque no momento em que o Estado brasileiro se esquece ou não consegue atender a população das favelas, deixa essa população marginalizada, um outro grupo toma o poder, que é justamente o grupo do crime organizado, o grupo dos traficantes. Eles tomam o poder, estabelecem uma nova ordem naquela comunidade e passam a dominar essa comunidade. Então, e o Estado? Como fica o Estado nesse sentido? Justamente por causa disso, para não perder esse controle, para não perder essa legitimidade da força, esse monopólio da força, o Estado brasileiro tem, de forma muito constante, acionado a sua polícia, acionado aí as suas forças armadas e ocupado favelas. Hoje existem as UPPs, que são as unidades pacificadoras. Isso tudo são medidas para se manter a paz, mas acima de tudo para que o Estado não perca o monopólio da força, para que ele não perca a legitimidade dentro daquelas comunidades, para que o traficante ou o crime organizado não seja o novo governo daquela região.
Então é necessário que se imponha a força e é necessário que se vença, né, justamente para mostrar de quem é o monopólio da força e manter essa legitimidade. Enfim, nós vimos aqui as principais ideias do Max Weber, um alemão que foi, vamos dizer assim, suas ideias foram influenciadas justamente pela história da Alemanha. Nas aulas de história é bem interessante que se perceba o fato da Alemanha ter se industrializado tardiamente, o fato da Alemanha ter ficado com uma fatia pequena de países, de regiões, territórios na África, após a partilha da África, e até mesmo as motivações da Primeira Guerra Mundial. Então, isso são bases históricas que vão ajudar a compreender o porquê o Max Weber tem esse pensamento historicista e ele enxerga a sociologia justamente como um meio de se desvendar, acima de tudo, a realidade das nações a partir da história. Então, mais uma vez, um grande abraço. Fiquem atentos aos meus comentários em sociologia, fiquem atentos também aos outros vídeos, assistam às outras aulas e bons estudos.